Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado nós temos o animal estranho do Professor Mauri. Que isso, Raul Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10. Esse programa semanal que nós falamos dos maiores, dos menores, dos melhores, dos piores e das mais bizarras curiosidades de nosso mundinho. E essa semana, antes de falar do tema, quero pedir a você, querido ouvinte, que compartilhe o Top 10. Mostre pras pessoas o Top 10. Vai lá no Facebook e posta o seu Top 10 predileto. Vai lá no Instagram, coloca a capa do Top 10 predileto lá no Stories. Compartilha no WhatsApp. WhatsApp, fala assim, ô galera, dá uma olhada nesse podcast, que maneiro. Seguindo com a nossa campanha, se você gostou de um podcast, compartilhe. E não é só da Rede Geek, não. Se você ouviu outro podcast que não seja da Rede Geek, que não seja o Eu Não Acredito, que não seja o Top 10, não importa, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. E agora, falando do tema, né? Essa semana nós vamos falar sobre Top 10 animais da criptozoologia. Criptozoologia, mano. Mas que é isso? Ela é uma arte, porque eu não posso chamar de ciência, né? Até por razões óbvias, de pesquisar e documentar animais estranhos cuja existência nunca foi comprovada. Animais que as pessoas dizem que existem ou que já viram, mas que a ciência de fato não reconhece. Então existem avistamentos, registros de pessoas comuns, mas que a ciência não tem isso documentado. Então não tem como provar. Algum deles é óbvio que são tão famosos que viraram parte da mitologia ou da cultura popular. É óbvio que nesse top 10 a gente separou os mais famosos dentre todos os bichos estranhos do planeta. Que beleza, seu Tatargão, olha Mas só. eu quero citar que existem sim animais que eram considerados nessa lista de criptozoologia. Eram considerados assim, Mitológicos quase, inexistentes. a população falava da sua existência, mas nunca tinha sido comprovado. Exatamente, mas que depois descobriu-se de fato que os animais existiam. Então o que tá aqui pode aparecer de verdade em algum momento. Não sei, a gente não tem como ter certeza. Por exemplo, o próprio ornitorrinco foi um animal que já foi considerado numa lista de criptozoologia, até porque os aborígenes descreviam ele como um cruzamento de um pato com um rato d'água. É uma bela descrição. É a mistura de um pato com a capivara. É isso mesmo. Então, e aí depois a ciência foi lá e comprovou a existência. Assim como o dragão de Komodo, que até 1910 não era reconhecido pela ciência como um animal de verdade. Foi só em 1910 que eles conseguiram realmente encontrar, né, e registrar o dragão de Komodo. Isso vale, talvez seja, inclusive, um assunto para um outro top 10 animais que já foram da criptozoologia, mas foram de fato descobertos. Eu quero deixar aqui a minha favorita, no caso, é a lula gigante. Sim, a lula gigante dos livros de ficção, dos contos, dos mares, que atacavam navios e não sei o que lá, era considerado um animal de criptozoologia até 2004, aonde de fato conseguiu-se comprovar a existência de uma lula gigante, que inclusive pode alcançar até 13 metros. 13 metros. Se isso não é gigante, eu não sei, né? É gigante, sim. E quero aproveitar esse top 10 para deixar uma recomendação aqui pra você, querido ouvinte. Já que a gente tá falando de mistério, Que gosta, né, da mitologia, que gosta desse assunto, que houve um mundo freak. queremos divulgar aqui um documentário feito pelo nosso querido amigo Andreoli, que já gravou com a gente diversos podcasts lá no Ultra Geek. Então, se você quiser conhecer mais o trabalho dele, a gente vai deixar os links aqui no post também. Mas o que ele fez? Ele aproveitou de filmagens antigas que ele tinha e produziu um documentário de média-metragem. Exatamente. Raízes é um filme sobre colecionar sacis. Nele tem depoimentos da família contando suas experiências vendo
ouvindo e fugindo do Saci. Ele vai fazer uma exibição única no YouTube no dia 4/6 às 20 horas. A gente vai deixar também o link aqui no post pra vocês, mas você já consegue ver o trailer em bit.ly/trailerraízes. Mas pra ficar mais fácil, o link tá aqui no post da publicação deste episódio. É muito legal, isso mostra muito das raízes do Brasil e, como nossa cultura é rica, vale a pena assistir, o trailer tá demais. E pra você que gosta de mistérios, coisas, como é que eu posso dizer, professor Mauri? Misteriosas dos mistérios misteriosos do mundo, já fica a recomendação. Capirotagem. Não é capirotagem não, professor Mauri. São coisas misteriosas. No YouTube tem aqueles vídeos com trilha sonora tensa. Tá. Se tem avistamento, se você curte, se você gosta de lendas, gosta de mitologia, gosta de folclore, com certeza é um documentário que você vai curtir. Recomendado por uma pessoa excelente de L'Oréal, que é o Andreoli Costa. E voltando ao assunto, vamos para o top 10 animais da criptozoologia, que a gente separou, obviamente, né, professor Mauri, pelos mais famosos. Então, quanto mais famoso for esse animal, mais alto fica na nossa lista. Exatamente. E assim, tem muita coisa pra falar. Daria uma lista de menções honrosas gigantescas, mas vamos lá, vamos direto pro top 10. Não, peraí, eu quero citar aqui o Chupacu de Goianinha. Pelo amor de Deus, tem que ter uma menção honrosa pra ele. A gente faz um top 10 criptozoologia, parte 2, e a gente coloca o Chupacu de Goianinha. Tá bom. Faz a sua lista pra quem começou o top 10. 10. E abrindo o top 10, vamos começar aqui com as sereias. Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado. Não, tipo, Ariel não conta? Eu acho que não é o caso, né? Já que, assim, beleza, a gente conhece, sim, as sereias por causa de desenhos animados, né? Por causa da Disney, principalmente. E existe toda uma nova moda aí, né? Da galera fazer aula de sereia. Sim, tem compra a cauda de sereia. Também conhecido como oportunidade de afogamento. É verdade. As pernas amarradas, né? Mas as sereias são consideradas criaturas perigosas durante eras desde o tempo das primeiras navegações da Grécia Antiga. Grécia Antiga que merece top 10 à parte, porque é um povo que tinha uma visão bem mais interessante da vida, do universo e tudo mais. Enquanto a ciência comum atribui o surgimento das sereias como observações de sirênios, né, como peixe-bois, né, outros animais, por marinheiros míopes. Tá distante, né, cara? Olha ali, é uma sereia! E comendo comida fermentada no navio muito tempo também atrapalha, né? Mas pra criptozoologia, elas vieram de um descendente comum com os homens, mas que optou pelo mar no processo evolutivo. Como se o processo evolutivo fosse uma opção, né? Aí falou assim, não, vou ficar na água. Eu curto. Na verdade, assim, é como se os primatas em algum momento voltaram pra água. Imagina que da hora. Ou na hora fala assim, não, vou sair pra terra. Não, vou continuar no mar. Ah, entendi. Entendeu? É isso aí. E as sereias, elas viveriam nas profundezas do oceano e apresentariam inteligência igual ou superior à humana. Isso é da hora. Andrógenas, elas teriam um grito atormentador, famosos nas descrições milenares, que poderia ser escutado a mais de 16 quilômetros de distância. Haja pulmão, hein, amigo? Amigo! Mas de verdade, teve inclusive um documentário que saiu alguns anos atrás, que contava isso e tinha registros dos caras. Imagens da sereia. Imagem das sereias. E aí, obviamente, assim, isso gerou confusão, porque se não me engano, ele saiu no Animal Planet. Sim. E aí isso gerou uma treta toda, porque ele foi apresentado como um documentário de verdade de um grupo de cientistas descobrindo de fato que existiam sereias, explicando a sua descendência, mas era um documentário, né? Um documentário fake, um documentário ficcional, né? Sim, mas foi interessante assistir isso. Valeu pela brincadeira. Pelo entretenimento. Mas é muito bacana, porque tem gente que realmente acha, acredita e está em busca de comprovar que as sereias são animais verdadeiros. Isso ia ser louco. 9. Na nona colocação desse top 10, sim, vamos falar da anaconda gigante.
Mas a anaconda existe, tá? Sim, existe. Até talvez a minha entonação deu um significado anaconda gigante. Não, mas vamos lá, gente. Eu tô falando aqui da mítica Tem um amigo cobra... meu que o nome dele é filhote de anaconda. Não, vamos pular essa. A gente tá falando aqui da mítica cobra colossal que inspirou o filme de 1997. Lembra? Anaconda, o filme. Aquele que deixou vários garotos morrendo de medo do Candiru, que entra aquele bichinho que entra na uretra quando você faz xixi no rio. Sim, faz xixi, ele chega, opa, tá quentinho aqui. E entra na uretra e faz assim com o espinho. Mas, então, esse filme veio de uma lenda. E nessa lenda, esse monstro do Amazonas chegam a assombrosos 40 metros de comprimento. Eita, preula. Rivalizando com o mítico boitatá do folclore. As anacondas, até agora reconhecidas pela ciência, registrada no mundo real, chegam a 6 metros, com alguns registros de cobras com impressionantes 9 metros. Mas nada chega ao pé da anaconda gigante, que tem o tamanho de um prédio de 6 andares, né? Mano, imagina, você dá de cara com uma anaconda dessa, velho. A justificativa pra gente não ver mais desses répteis absurdos é que seus ataques sempre são mortais, então não tem testemunha. Na maior parte dos casos, a cobra existe, de acordo com os criptozoologistas que gostam ou querem provar a existência da anaconda, mas é que não sobra testemunha. Essa é a parada, eles são perigosos demais. E se você acha que a gente é maluco de citar isso aqui, na região do Amazonas, os relatos da gigante anaconda são numerosos, com pessoas mais velhas jurando de pé junto que as lendas são verdadeiras e afirmando que já perderam membros de suas famílias e amigos quando essas cobras monstruosas atacaram no passado. Pelo amor de Deus, velho. Se existir, que fique no Amazonas. Imagina a gente andando aqui na Moca e dá de cara. Tem uma crise. É uma anaconda de 40 metros. Delas se multiplicando. Elas vivem no esgoto de São Paulo, mano. É isso aí. Ah, minha privada não tá dando certo. Já viu aquela parada da cobra sair pela privada? Mas isso eu já vi vídeo. Não, você já viu? Então, eu também já vi vídeo, mano. Agora, mas na cidade não, é por isso que eu moro na cidade. Pra não ter o risco de ter uma cobra mordendo a sua bunda. Cara, não sei, na cidade pode ser que o risco seja maior. Imagina essa uma cobra de 40 metros, né? 8. Na 8ª colocação, vamos com o Kraken. Ah, isso eu conheço porque eu jogava RPG. Eu conheço porque eu vi Piratas do Caribe. Ah, também tá contando. Tá valendo, tá valendo. Agora, se você não conhece o Kraken, imagina um monstro colossal e medonho, digno dos mitos de Cthulhu. É Cthulhu. Não é Cthulhu. É Clayton. Dos mitos de Clayton. Ele é marinho e é do tamanho de uma ilha e tem 100 braços e destrói navios na região do mar da Noruega com a mesma facilidade que você aperta uma barra de manteiga e faz uma meleca tremenda na sua cozinha enquanto você tenta fazer um pão na quarentena. Ou quando você molha a mão com manteiga pra fazer brigadeiro, pra ficar enrolando brigadeiro. Aquela meleca. Aquela meleca toda. O Kraken é uma criatura milenar da criptozoologia, já que além da descrição escandinava, ele também aparece em diversas culturas do Mediterrâneo. Olha! Fundamentais para o desenvolvimento da civilização ocidental. Ou seja, ou tem em vários lugares do mundo, ou essa notícia correu rápido, né? Os navegadores do Antigo Mundo tinham, inclusive, cartas de navegação que indicavam os pontos de possíveis ataques, além de uma tabela de períodos alinhados às fases da Lua, nos quais o Kraken emergia, reinando os mares. Atualmente, os registros ancestrais de avistamentos de ataques de Kraken são atribuídos a avistamentos de lulas gigantes. Como eu mesmo citei, que existem de fato e foi comprovado em 2004. E até mesmo lulas colossais. As lulas colossais são aquelas coisas que a gente só vê uma vez pela câmera. E, obviamente, a divergência, por conta de quão pouco conhecemos as profundezas dos mares do nosso planeta. E aí são as dificuldades da ciência atual. Mas, aparentemente, existem não só as gigantes, mas também as lulas colossais, que são maiores do que as gigantes. Ou seja, tem mais do que 13, 15 metros. Imagina só uma lula de 40 metros de altura. Eu queria ver uma treta entre uma lula e um Kraken. Ia ser louco. Ou talvez seja a mesma coisa, né? Que a gente acha que é o Kraken vai ser descoberto como uma lula colossal. Que louco, hein, mano? 7. Na
última colocação, estamos falando das fadas. Eu não acredito em fadas. Bate palma, bate palma. Será que isso é uma referência de velho? Será que as pessoas vão sacar isso? Que eu matei uma fada? É, que você matou uma... Você fala que não acredita em fada, você mata uma fada. E aí, pra salvar, você tem que bater palma. Mas, bem, tudo bem. A gente não tá falando aqui do povo das fadas, tradicional do folclore inglês, que curtia trocar bebês humanos pelos seus próprios rebentos ou por um pedaço de tronco. Nunca entendi esse negócio brasileiro. Por que, né? Um tronco? As fadas que a gente tá falando são aquelas pequenas criaturas aladas, melhor representadas no mundo do entretenimento no filme O Labirinto do Fauno. Quem nunca assistiu O Labirinto do Fauno, vale a pena, porque a fotografia, a maquiagem, né, é fenomenal. Mas assista de tarde, assim, de ensolarado. Não deixa pra assistir à noite. Não dá medo assim, Labirinto do Fauno. Ah, depende, né, mano? Já viu a luz de vela? Eu não consegui dormir depois de Doni Darko. Não vamos discutir É, isso. porque você não entendeu o final. Eu entendi, esse que me deixou com medo. Mas existem relatos e até espécimes empalhados de fada que foram registrados e exibidos ao longo da evolução da humanidade, chegando até a era vitoriana. Vocês conhecem Arthur Conan Doyle? Você tá falando do criador do Sherlock Holmes? Sim, o próprio. O que tem? Ele acreditava em fadas. Tá zoando. Ele acreditava em fadas, chegando a escrever diversos artigos sobre o assunto, rapaz. Que da hora! Eu tô ligado que ele se envolveu com uma parada espiritualista, pesquisou parapsicologia, mas não sabia das fadas, não. Não, ele realmente acreditava tanto, ele se imergia tanto nesse assunto que certa vez foi até enganado, porque uma dupla de irmãs fingiu, fotografou, fez uma montagem de fotos pra mostrar essas criaturas pra ele e ele realmente acreditou. Caramba! É, malandro. Mas a parada é que tem um grupo de pessoas que continuam a busca das fadas. Acho que é uma busca tão grande quanto as dos duendes africanos. Já viu dos duendes africanos, Não, Mauri? já vi duendes na Irlanda. Não, mas tem os duendes africanos que são tipo, como se fossem trolls, assim, que tem fotografia de grupos atacando cidades. É uma parada dessa. Que loucura. Que pode ser considerado um tipo de fada, mas aí os criptologistas que se organizem. Eles que se organizem. Eles que criam uma convenção. Eu leio as conspirações, acho divertido e tá tudo e certo. volto pra casa. Mas você acredita em fadas, tá? Não. 6. Na sexta colocação, senhoras e senhores, o Mapinguari. Fala bem rápido 3 vezes. Mapinguari. Já? Não É por isso que você não invocou o Mapinguari, mano. Eu não consigo falar 3 vezes rápido. Tem que treinar. Tem que falar 3 vezes rápido, dá descarga e aí aparece ele junto com a loira do banheiro. Exato. Ela traz pra você o Mapinguari, de mão dada. Exatamente. Mas vamos lá, pra você que não conhece, imagine-se vivendo nas entranhas da floresta amazônica. Tô imaginando. Vamos colocar, peraí, sons de floresta. Um dia você está trilhando a mata atrás de alimentos ou recursos, quando se depara com um animal enorme! De mais de 2 metros de altura! 2 metros de altura! Todo coberto de pelos avermelhados, Ele é tão vermelho! grossos Grosso! e volumoso. Volumoso! A criatura fica em pé na sua frente e seu cheiro hediondo chega às suas narinas, quase que te fazem vomitar. Caramba! O que você provavelmente faria de qualquer maneira se não fosse o choque de quando uma bocarra imensa se abre no tronco do bicho, entre o peito e a barriga. É isso mesmo, o Mapinguari tem uma boca na barriga. Que loucura, velho. Eu sei que, sei lá, eu tenho uma barriga monstra, né? Mas que adora comer, mas aí já é demais. A hipótese científica é de que seus avistamentos e a origem da lenda vem de contatos de tribos com um pequeno grupo de preguiças gigantes que, em teoria, sobreviveram à suposta extinção da espécie no período Pleistoceno. Que é mais ou menos ali cerca de 12 mil anos atrás. É engraçado que até a própria explicação científica às vezes parece tão fantasiosa como a própria parada que a gente tá tentando explicar, né? Cara, mas faz sentido, né? A gente tentar achar, né, essa explicação. Porque o que de fato poderia ser o Mapinguari? Mas é que a gente tá distante, né? É algo que não tá na nossa cultura, pelo menos aqui no Sudeste. Pra gente aqui gravando podcast no estúdio, Mas fica meio... é fácil, né? É fácil ficar falando 3 vezes Mapinguari. Agora, as
comunidades... fácil não é, né? Mas para as comunidades ribeirinhas ou as tribos mesmo da região norte do Brasil, falar do Mapinguari, cara, é criar uma tensão no ambiente. A galera fica com calafrio mesmo. Praticamente todas as tribos que mantêm contato com a civilização possuem uma palavra pra designar essa criatura bizarra. Que assustador. Imagina só, tribos que não têm muito contato com a nossa civilização, do jeito que a gente conhece, né? A civilização ocidental, a galera que tá lá isolada nas tribos, no meio do mato, todas elas, a maior parte pelo menos, tem uma palavra pra esse bicho que a gente nunca viu. Será que só eles viram? Carai. 5. Quinta colocação, vamos falar do chupacabras. Ah, mano, esse eu já vi, mano. Não, peraí. Já vi. Você já assistiu o Gugu na década de 90? Não vou nem discutir. Que imagens! Não, a gente sabe que na década de 90, o ET de Varginha dominava o imaginário popular brasileiro, tava em todos os programas do Gugu, do Faustão, tinha no Fantástico, e que obviamente se tornou um dos maiores casos da ufologia brasileira, só passou a ser rivalizado pela televisão brasileira e pela população na atenção de cochichos nervosos quando o chupacabras apareceu. Mano, o bagulho era louco demais, mano. Aí, obviamente, tem várias descrições do chupacabras. A mais comum, na verdade, bem próxima das representações apresentadas à exaustão no programa do Gugu todos os domingos, é de um ser parecido com um lagarto, com o couro parcialmente coberto por escamas verdes acinzentadas e com espinhos pontudos correndo por todas as suas costas. E dá pra ver imagem disso, sei lá, no México, em toda a América Latina. Ele é tipo um reptiliano? É uma parada meio assim. Dizem, inclusive, na época tinham teorias de que veio na mesma nave do ET de Varginha. Que ele seria tipo um animal ele seria ele seria tipo um ser alienígena, na verdade. Porque foi tudo uma parada que meio que aconteceu na mesma época, mas isso existem diversos estudos, mas o que a gente tá falando aqui é da hipótese do chupacabra, de fato, ser um ser vivo do planeta Terra e que faz parte dessa lista de animais ainda não descobertos pela ciência. Mas por que ele chama chupacabra? Já vou explicar, mas antes eu vou acabar a descrição. Ele é um bicho que não é muito grande, tem um pouco mais de 1 metro, tem pernas poderosas e, segundo relatos, ele pode pular até 6 metros de altura. Os seus olhos são grandes, vermelhos e dão um tom de horror necessário quando um fazendeiro encontra o filhote de capeta sugando sangue de suas próprias cabras. E é por isso que ele ganhou esse nome, porque ele sugava o sangue de animais nas fazendas, ou no caso, das cabras. É muito louco porque você fala, chupava o sangue, ele não arrebentava o animal no meio, não é? Ele só sugava com um canudinho quase. Tinha uma parada dessa, das marcas que deixavam no animal. É como se fosse, de fato, tivessem retirado o sangue. E aí, obviamente, quando você se aprofunda na pesquisa do chupacabra, a galera fica extremamente curiosa, porque muda, de certa forma, pelo que eu já ouvi de relatos e já ouvi em podcasts que abordam esses assuntos, muda até algumas características do sangue no animal, como se, sei lá, enzimas processando o sangue. E, de fato, o animal se alimentasse das cabras, das vacas e dos bichinhos na fazenda. Que beleza. E também alguns relatos dizem que o chupacabra possui até asas, tipo um morcego, assim. De repente pode explicar até esse negócio de sugar o sangue. Mas deve ser só morcego mesmo. É um morcego diferente. É um grande morcego. É o morcego de um dente só. Na verdade, sempre tinha dois, é um né? monocego. Nossa, não. 4. Quarta colocação, senhoras e senhores, vamos falar do Mothman. Eu, de verdade, acho bem estranha essa história do Homem-Mariposa, Mauri. Isso eu já vi num filme. Eu acho estranho. Não, é Homem-Mosca, eu acho isso. Tem o Slenderman também, que é outra história. Mas tudo bem, vamos falar aqui do Homem-Mariposa. Essa criatura da criptozoologia é a mais bizarra por conta dos supostos registros em vídeos que temos das aparições do Mothman nas regiões dos Estados Unidos nos últimos anos. E ele recebe esse nome porque ele seria um homem. Parece um homem, né? Mas com asas enormes de mariposa. Homem-Mariposa, Mauri. E olhos vermelhos grandes e
sinistros. Cara. Por que ele não pode ser simpático, né? Tem que ser Exatamente, sempre sinistro. Vê olhos vermelhos grandes e simpáticos. E fofinhos. Sorridentes. Curiosamente, seus avistamentos sempre estão ligados a desastres, acidentes e ocasiões relacionadas à morte. Obviamente. Os primeiros relatos de uma figura humana marrom com asas levantando um voo em meio às árvores foi feita por 3 homens cavando covas em um cemitério na Virgínia em 1926. E de lá até os anos 60, mais de 1000 aparições do Mothman foram registradas, mas com muitas delas sendo resultado de histerias coletivas que varriam o interior americano toda vez que os jornais abordavam o assunto. Talvez seja um tipo de parada que toque muito mais a cultura americana do que pra gente aqui, por exemplo. Eu acho que, inclusive, ele tá bem alto na lista por conta da influência da cultura americana na nossa. Mas, de fato, aqui no Brasil, sei lá, o homem mariposa voando pela... Quando tem algum desastre, ele aparece voando. Fala, ai, meu Deus. Não. Mas o fato é que alguns pesquisadores fascinados ficam caçando acidentes e desgraças para tentar avistar a críptica criatura Arauto da Desgraça. Imagina só, ficar caçando desastre pra ver se vê um homem mariposa voando. É o tipo de coisa que americano faz mesmo, né? Tem cara de americano, tem né? cara de programa americano, inclusive. A Caça do Mothman. 3. Na terceira colocação desse top 10, vamos falar do famoso monstro do Lago Ness. Cara, isso é da hora demais. Sério, o monstro do Lago Ness, eu acho que é verdade, porque senão não faria sentido o governo investir no monstro do Lago Ness. Não, assim, de verdade, ele é um dos animais mais famosos dessa lista. O monstro do Lago Ness também é, curiosamente, um dos quais a gente sabe menos sobre ele. A gente não tem nenhuma descrição do corpo inteiro do bicho. Ele não é aquele que é tipo, tem o corpo, parece cobra, meio dragão, meio... Então, tem várias descrições diferentes. Mas, voltando à história, o Lago Ness é o lago mais extenso da Grã-Bretanha e os avistamentos da criatura bizarra acontecem há séculos, desde cerca dos anos 500. Sim, 500 depois de Cristo. Apesar de todo esse tempo, os ingleses antigos não achavam muita coisa do monstro do lago, e o seu interesse só foi reaquecido em 22 de julho de 1933, quando o senhor George Spicer e sua esposa viram uma forma animal extraordinária cruzar a rua em frente ao seu carro. Como assim, mano? Eles escreveram a criatura como tendo um corpo grande, cerca de 1,5 metro de altura e 7,5 metros de comprimento, e um pescoço longo e estreito, um pouco mais grosso do que uma tromba de um elefante e com cerca de 3 metros. Eu nunca sei de onde a galera tira essas metragens todas. Ah, não, né? e, velho... Você tá ali desesperado. É um alfaiate que viu. Olha só, tem 3 metros, Então, é muito confuso. E eles não viram os membros por conta de um declive da rua que obscureceu a porção inferior do animal, ou seja, o animal estava parcialmente escondido por conta da geografia ali do local. Ele se moveu pela rua em direção ao lago, que estava a 18 metros de distância, e deixou apenas um rastro de pequenos arbustos quebrados em seu caminho. Meu Deus. A descrição dos Spicers continua sendo o melhor que a gente tem, com aquela foto clássica da cabeça pra fora d'água, sendo a retratação mais popular desse astro da criptozoologia. Se você não tá ligado que foto é essa, é uma foto aí que alguém fez e, obviamente, ela não tem foco nenhum. Não. E aí você olha assim e parece que tem um animal, né, saindo do lago. Mas pra você que acha que a gente tá zoando, em 2007, um monstro chegou a ser detectado em sonares, mas ninguém conseguiu encontrar o bicho vivo e, obviamente, ver em carne e osso, né? Ao vivo e a cores. E alguns até especulam ser um plesiosauro. Sim, um dinossauro que continuaria vivo nos lagos da Grã-Bretanha. Imagina que da hora, Maurício. Esvazia tudo o lago e vê lá logo. Porque é fácil. Esvaziar, só tirar o ralo, né? Esvazia logo. Tipo, fazer a piscina. 2. Na segunda colocação, senhoras e senhores, quero conhecer o Yeti.
Esse já vi um monte de filme, Maurinho. O Yeti ou o Abominável Homem das Neves. É muito bom nesse nome. Abominável Homem das Neves. Que nos filmes da ficção ou animações, pelo menos mais recentes, são sempre bichinhos queridos, fofos e carinhosos. Cara, isso é verdade. Ao contrário do Morphin, né? Quando aparece em Monstros S.A. Isso não é spoiler, né? De Monstros S.A. Não, acho que não. Mas, pô, aparece o Abominável Homem das Neves e ele é muito fofo. E pra quem não sabe, né, essa criatura mítica, ela vive supostamente na região do Himalaia. De acordo com o mito criado ao redor da criatura, ou melhor, as criaturas, já que seus avistamentos compreendem séculos, os Yetis são descendentes de um rei macaco que se casou com uma ogra. Mas a gente não pode classificar isso como científico. Isso é a parte mitológica, tá, gente? Falar, eu vi num podcast que cientificamente não. Foi um rei macaco que casou com uma ogra. Não, a gente nesse episódio não tá aqui pra falar de ciência, a gente nesse episódio aqui tá mais pra falar de curiosidade mesmo. Segundo relatos, Yeti tem cerca de 2 metros de altura e é hominídeo, com proporções exageradas do que seria um corpo humano. Nossa, que grande! Volumoso! Volumoso! O registro mais famoso do Homem das Neves ocorreu por um explorador em 1986. Ele estava acampando nas montanhas localizadas no norte da Índia quando teria visto o Yeti a alguns metros do acampamento. E segundo ele, a criatura teria ficado imóvel por 45 minutos. Podia ser só uma pedra coberta de neve. Né? Spoiler. Ficou parada lá! E aí eu colhi, né? Porque ele ficou parado 40. Eu fiquei olhando, porque eu congelei, né? Eu tava ali naquele frio ali, e aí eu congelei. Quando eu olhei pra ele, ele também congelou olhando pra mim. Eu fiquei lá 45 minutos parado, ele também, aí eu corri, né? Apesar do tom mitológico e da história possivelmente da pedra, é uma pedra. O governo do Nepal declarou oficialmente em 1961 que o Yeti existe sim. Toma essa! E vou dizer mais, professor Mauri. Eu vi recentemente uma matéria da ABC americana falando de um cientista que tinha pego pelos do abominável Homem das Neves de 70 anos atrás e um outro pelo de 10 anos atrás, e através de uma análise do DNA, sim, ele identificou que poderia ser um animal ainda não registrado pela ciência, mas que provavelmente seria um misto de um antigo urso polar, um urso branco, com um urso marrom das florestas. E aí teria sido tipo meio que um misto diferente dessas duas espécies, que criou uma espécie nova, mas que a gente ainda não tem registro na humanidade. É uma teoria que apareceu aí, científica aparentemente, pela matéria. Não li nenhum artigo. Como eu falei, tiro daqui pra fazer ciência nesse episódio. Esse episódio é falar de curiosidade, mas é um ponto adicional legal, né? Porra, meu! Recapitulando. E pra você que já tá confuso no meio de tanta criptozoologia e não se lembra onde essa lista começou, fique tranquilo, porque sempre fazemos o nosso tradicional recapitulando. 10. Na 10ª colocação, as sereias, com seu canto de 16 quilômetros. Ou grito, né, no caso, pra assustar mesmo. 9. Na 9ª colocação, falamos das anacondas gigantes da Amazônia. Como aquela do filme. 8. Na 8ª colocação, o Kraken. Que a gente ainda vai descobrir como lulas colossais. Certeza. 7. Na 7ª colocação, temos também as fadas. Eu não acredito em fadas. 6. Na 6ª colocação, o volumoso Mapinguari. Eu aposto que tem gente que tá tentando falar 3 vezes bem rápido Mapinguari e não conseguiu. 5. Na 5ª colocação, falamos do tradicional, do conhecido, do famoso chupa-cabras. Esse eu já vi no Google. 4. Na 4ª colocação, o Mothman. Também conhecido como Homem-Mariposa. Mano, esse deve ser bizarro. 3. Na 3ª colocação, o monstro do Lago Ness. E depois ganhou até versão em animação, né? Que é o Nessie. Ele tem apelido. Tem? É. Nunca vi essa Tem animação, tem um monte de coisa. 2.
Na segunda colocação, o abominável Homem das Neves, o Yeti. E na primeira colocação desse top 10, sim, vamos falar dele, o cara, o mito, o Pé Grande! Sim, o Pé Grande. Quem não conhece o Pé Grande? E eu não quero fazer nenhuma referência àquela parada do tamanho do pé comparado. Não vamos discutir isso, professor Mauri. Tá bom. A gente tá falando aqui da criatura mais famosa da criptozoologia. E ela é tão famosa, é tão conhecida, que talvez nem seja mais o caso de classificá-lo como algo mitológico e obscuro. O Pé Grande, conhecido também como Sasquatch no Canadá, é o candidato a elo perdido da evolução humana que todo mundo já ouviu falar. Eu não sabia desse nome aí no Canadá, não. Sasquatch? Sasquatch. Olha, só bonito esse nome. O Pé Grande foi batizado por conta das pegadas imensas encontradas em florestas norte-americanas e seria um humanoide que habita as florestas da parte do norte do continente americano. Nenhum outro animal mítico teve tantos registros em fotos e vídeos e nenhum outro teve tantos farsantes empenhados em provar a sua existência. Cara, aquela famosa foto do Pé Grande. Ou um vídeo, tem um vídeo do Pé Grande, ele andando, falando, assim, como é que eu vou representar ele andando no áudio, né? Faço, procura assim, Pé Grande, né? Procura, sei lá, vídeo real Pé Grande, você provavelmente vai encontrar. O Pé Grande foi amplamente representado na cultura popular, tendo até sua própria série de TV. Lembra de Harry, o hóspede do barulho? É verdade. E também sendo mencionado e representado em um sem fim de desenhos, filmes e séries. A criatura aparece até nos videogames, como na versão de Halloween de Red Dead Redemption, o Undead Nightmare. Entre os que acreditam em sua existência, há os que especulem que o Pé Grande seja mais um caso de criatura ancestral que de alguma forma escapou da extinção, como são os casos do monstro do Lago Ness e do Mapinguari. E aí, nesse caso, ele seria um exemplar vivo de um animal chamado Gigantopithecus black, que é um símio gigante do período Pleistoceno. Eu acredito nessa possibilidade, viu? O cara... É o cara, que é o Harry. A gente já viu a série dele, né? Ele tinha um sitcom americano na década de 80. O Pé Grande, velho, ele sobreviveu, tá lá no cantinho dele, de boas, ninguém enche o saco. Mas tem várias evidências, tipo, de pelo, pegadas. Isso é muito da hora. O pessoal tem um monte de coisa mesmo. E seria curioso a gente descobrir um dia se um animal desse é. Imagina que da hora. A gente conseguir se comunicar com um animal desse. Não, professor Mauri. Descobrir de fato que um desses animais dessa lista da criptozoologia de fato existir. Eu teria dó, velho. Teria dó, porque imagina, iam armazenar, fazer um monte de estudo. Não, professor Mauri, iam cuidar bem do bichinho. Iam cuidar bem do bichinho, porque tá em extinção, provavelmente, os bichinhos, professor Mauri. Velho, não confio na humanidade. Mas se você fosse escolher um da lista, Mauri, que você gostaria que fosse verdade, qual seria? As fadas. Eu encerro meu caso. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.